Aleluia. Eu quero saudá-los com a paz de nosso Salvador Jesus, queridos. Eu peço perdão aos senhores por estar chegando nesse horário, mas nós estávamos realizando esta tarde um casamento e acabou tomando bastante tempo, mas foi uma bênção para a glória de Deus. Abra a sua Bíblia, você que tem uma aí, no livro de Tiago, por favor. Epístola de Tiago, capítulo de número 3, por gentileza. Tiago, capítulo de número 3. Wilson, querido, você pode até sentar ali, tá? Pega com a sua esposa, não sei se ela está aqui, está ali, beleza. Sentar próximo, se vocês puderem. Hoje eu preciso da atenção dos senhores. Tiago, capítulo 3. Nós estaremos hoje dando continuidade ao que nós iniciamos na quarta-feira passada, neste culto voltado para o ensino da palavra de Deus, cujo tema é como você tem usado a sua língua, amaldiçoando ou abençoando. Por isso sempre peço que nos cultos de doutrina os senhores estejam trazendo canetas, papéis, para estarem anotando tudo aquilo que nós estaremos relatando, dado a demanda de textos que nós estaremos fazendo uso. Aos senhores que estão me ouvindo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que o Senhor possa também trazer ao seu coração uma palavra de mudança, porque esta palavra exige isso de nós, mudanças. E para tanto eu quero continuar onde nós paramos, que como texto base usamos o livro de Tiago, capítulo 3, o verso 2. E caso você esteja próximo a alguém que não tem Bíblia, aproxime-se dessa pessoa e diga: olha, deixa eu te ajudar aqui. Compartilhe aí com o seu irmão, sua irmã, seu convidado. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tomem assento os que estão aqui, dando glória ao nome do Eterno, porque bom é exaltar o nome do Senhor. Eu estive dizendo na semana passada que a maioria dos nossos problemas, eles surgem nas nossas falas, que a maior parte das maldições que acabam nos cercam por aquilo que nós pronunciamos, por aquilo que nós desejamos, seja para nós ou para alguém. E mesmo que impulsivamente ou sem querer, por assim dizer, aquilo que falamos reverbera no universo.
E essa reverberação esbarra no eterno e volta. Então aquilo que você envia, ela vai voltar para você. Aquilo que você pronuncia, vai retornar. Aquilo que você deseja com os lábios, ou assim com eles o faz, desejando ou falando, vai reverberar para você, vai voltar para você. Mas o problema, como nós vimos na semana passada, é que a escala do retorno sempre é maior do que a escala do que vai. Como uma semente que você pega e planta lá um caroço de feijão, ninguém que planta um caroço de feijão vai colher em um pé de feijão apenas um feijão. Ele vai colher centenas de feijões. Assim também a fala, a maneira como você se pronuncia diante de certas circunstâncias, vai literalmente trazer a você bênção ou maldição. E quem aqui quer viver uma vida de bênção? Diga glória a Deus. Gente, eu acho que isso é uma pergunta quase que óbvia, não é? Mas na prática, se você parar para pensar, todo mundo quer viver debaixo da bênção, mas a mão de Deus, ela é estática, ela é parada. E uma vez um professor meu de teologia, ele fez um paralelo para mostrar o que é bênção e o que é maldição, e que eu nunca esqueci disso na faculdade, porque de fato é mais ou menos isso mesmo no mundo espiritual. E ele, fazendo esse paralelo, ele disse que Deus tem duas mãos, e que uma mão, a sua mão direita, ele fica estendendo ela para cá, para a terra, e tudo que estiver debaixo desta mão, tudo que ficar passando ou parado debaixo desta mão, está recebendo a bênção dele. E na sua mão esquerda estaria o juízo, a ira, a maldição. E ela fica parada também em um único lugar, ela não se movimenta procurando alguém para estar amaldiçoando, ela fica parada. E aí ele fala que nós, seres humanos, que decidimos para que debaixo de qual mão nós vamos viver. Então não sou eu apenas que preciso entender isso, mas você também. Não é Deus que está levando a mão até você para lhe abençoar, nesse exemplo, ou para lhe amaldiçoar. É você que sai de uma posição para outra, então a decisão é nossa. Eu tenho a escolha, você tem a escolha. Eu estive essa semana na casa de Fofa para visitar a filha dela. E nós estávamos conversando, ela vai se lembrar disso. Num dado momento da conversa, a gente se percebeu na conversa que ela ia destoar. E aí nós, vamos parar aqui. Lembra, Fofa? Vamos parar porque a gente vai acabar trazendo maldição. Porque a gente tem uma tendência natural de, num diálogo, expressar o que pensamos e expressar normalmente não só o que pensamos, mas os nossos pensamentos muitas vezes são imbuídos de sentimentos. Então, a boa fama se dá por aqueles que têm um sentimento nobre em relação a você, ainda que você não mereça essa fama. Mas a má fama se dá também imbuída através de sentimentos que vão dentro das palavras. Então, eu vou degrinir a imagem de alguém porque eu estou com raiva. Eu vou falar mal de alguém porque eu estou com raiva desse alguém. Esse alguém está fazendo algo que está me incomodando. E o problema é que quando eu falo isso, se quem está me ouvindo entra na onda, eu e essa pessoa é como se dessemos as mãos e juntos fôssemos para debaixo deste exemplo aqui da bênção, saíssemos e fôssemos para debaixo da maldição e ali vivemos. Então nós não entendemos porque algumas coisas das nossas vidas não dão certo. Nós não entendemos porque algumas coisas das nossas vidas não fluem. Nós não entendemos porque nós não avançamos em alguns chamados ministeriais. E a maioria das vezes, se você parar para analisar o que nós estamos analisando já na segunda semana, ela tem relação com a maneira como você comporta-se com a sua língua. Quem está entendendo diz amém. Na semana passada nós estivemos falando sobre 2 tipos de língua, de 7, das quais nós já anunciamos aqui. E quem lembra qual foram as 2 línguas? Língua de trapo, o que mais? E a língua de cobra, né, gente? Ô, língua maldita, essa língua de cobra. Essa língua de trapo, ela é terrível. Mas tem uma língua que essa não cabe. Não cabe na boca da pessoa. É incrível isso.
Você já viu aquela fala de que um dia que fulana de tal ou fulano de tal morrer, deve-se colocar ele num caixão e colocar a língua dele em outro caixão? Já ouviram esse ditado? Não já? Rapaz, no dia que fulana morrer, tem que botar ela no caixão e do lado um outro caixão só para a língua dela, porque o tamanho da língua daquela pessoa ali é terrível. E aí eu quero que levante as mãos só as mulheres que estão aqui, por gentileza. Não se ofendam com o que eu irei dizer. Não tomem como pessoal. Mas eu quero nessa noite falar de algumas coisas que a Bíblia fala e que ela fala especificamente à mulher. Ela não fala especificamente ao homem. Quando ela vai tratar desse assunto com relação ao homem, ela fala de forma genérica, não atribuindo um gênero, ou fala do homem como humanidade, ou seja, tanto homem como mulher. Mas quando ela vai falar para a mulher, ela especifica o gênero feminino e diz assim, ó, a mulher, meu patrão, tem uma língua que só Jesus na causa dela. Não é o caso das irmãs aqui, amém? Com certeza não. Com certeza não. Eu chamo essa língua, como eu disse na semana passada, de língua de papagaio. Por que língua de papagaio, pastor? Porque, primeiro, fala mais que a gota serena. Tem mulher, irmão, mulher já fala por natureza, é da natureza feminina falar. Tu quer matar uma mulher, faz ela ficar calada dentro de casa que ela morre. Ela já fala. Mas tem mulher que ela não fala. Né? Tem mulher que parece um jornal, meu amigo. Você sabe o que é um jornal? Você pega um jornal aí, seja ele qual for, você vai abrindo as folhas, você vai vendo lá, primeiro são as manchetes principais, você vira a folha ali, aí já vai contando histórias específicas das manchetes, chega nos classificados e vai falar da casa de quem está vendendo, de quem não está vendendo. Tem gente que literalmente é igual um jornal, sabe tudo. Sabe da conta da vida de todo mundo, sabe que hora alguém saiu de casa, que hora passou, aonde estava, com quem estava, e sabe o que é pior? Não consegue se conter, vê aquilo que mal interpreta e fala aquilo que não deveria. Eu vi uma situação em que eu estava presente nessa situação. Na rua 3, é rua 3? É, passando essa aqui é rua 3. Tem um restaurante que eu esqueci, não sei se é Castelinho, alguma coisa assim. Eu estava almoçando lá, eu e um rapaz que trabalha comigo no laboratório. Ele não é crente. E eu pedi um refrigerante Antártica para beber com ele. Coloquei lá, dividi a latinha para mim, a latinha para ele num copo, aqueles copos típicos de cerveja. Coloquei lá, copozinho de vidro, ele colocou o dele, a latinha terminou, eu joguei. Passa um irmão de bicicleta, eu vi que ele olhou, ele nem me deu a paz do Senhor. Achei estranho. O cara que estava comigo disse assim, para aquele cara não é da tua igreja? Eu disse, era. Eu não sei se ainda é, né? Porque passou aqui, não me viu, olhou na minha cara, fez uma cara feia e saiu. Beleza. Eu vou visitar uma pessoa umas 2 semanas depois, a irmã está com uma cara fechada para mim, está me olhando com uma cara ruim, e assim, angustiada. Eu disse, irmão, o que a senhora tem? Ah, pastor, eu tenho um recado para entregar, mas é difícil entregar recado para pastor. Eu falei, mas o pastor sou eu, o senhor. De que entregue, mas se for de Deus, manda ver. É, mas o negócio é sério, Deus tem que tratar o negócio aí, pastor. Eu já fiquei até com medo, eu comecei a fazer uma autoanálise. Espera aí, deixa eu ver. Será que é isso aqui? Não, isso aqui não pode ser, é aquilo ali não. O que é, meu Deus? Eu digo, fale, irmã. Eu soube que o senhor andava bebendo. E o irmão viu. E ele não guardou o segredo, não. Ele disse que passou, viu, olhou para o senhor e que o senhor leu nos olhos dele que o senhor estava errado. E eu fui buscar, eu digo, nem se associei, porque como eu não estava bebendo cerveja nem nada, eu estava bebendo refrigerante, eu não associei com o local. Eu disse, quem é o irmão? Rapaz, fulano de tal. Rapaz, esse cara passou de bicicleta, eu estava no Castelinho. Foi lá mesmo, então o senhor era o senhor mesmo, né, pastor? Aí eu fui explicar para a irmã, não é isso não. Seu pastor não bebe desde quando aceitou Jesus. Foi uma libertação, isso é... Quem é liberto aqui? De verdade, liberto. Dá glória a Deus aí, de verdade. Liberto?
Quem é liberto, meu amigo, liberto mesmo, não quer voltar mais para essa sujeira. Pessoa que é liberta da imundície, que vem da imundície mesmo, não é aqueles que fingem que vieram, não. Quem veio da lama não quer voltar para lá, meu irmão. E até eu convencer a irmã de que ela estava equivocada, eu chamei o irmão. E o afastei aqui, o disciplinei. Essas pessoas que têm essa língua, elas não conseguem guardar segredo de forma alguma. É gente que morre, se não souber da última notícia, adoece. Se você disser para uma pessoa dessa, eu tenho um negócio para te contar, mas não posso contar hoje, ela não dorme. Ela fica ali, conta agora, pelo amor de Deus, não faz comigo não, não faz não, cara. Eu não consigo dormir se tu não me contar, me conta agora. Esse tipo de pessoa, no dia que você ouvir alguém dizer assim, por favor, conta agora, porque eu não consigo dormir, ouviu isso de alguém, seja de uma mulher ou de um homem, não fale. Porque essa pessoa não tem capacidade de guardar segredos. E olha o que a Bíblia fala sobre esse tipo de pessoa. Provérbios capítulo 29, versículo 11, chama esse tipo de pessoa de tolo. Em outras palavras, imbecil. O versículo 11 diz assim, o tolo revela os seus segredos, mas o sábio, até o fim, ele os guarda. A Bíblia está dizendo que tem gente que é tão imbecil na sua atitude, que você não pode confiar de forma alguma. Porque se você contar alguma coisa para essa pessoa, literalmente ela não consegue manter a língua dentro da própria boca. E acontece como acontece. Tome cuidado quando você vê alguém assim. Um irmão estava em cima do telhado com um giz aqui, ó. Giz, você sabe o que é giz? Giz de louça. Em cima do telhado com um giz. Ele estava marcando a madeira em cima do telhado, aonde ia serrar. Passa o irmão, viu ele pegando aquilo ali assim, e botou na boca para segurar enquanto serrava. O irmão disse, tá vendo só? Joãozinho está fumando em cima do telhado, mas Deus não deixa esconder, Deus revela tudo. Ainda usa a Bíblia, não é nada que é feito das escondidas, que não há de ser revelado às claras. Tome cuidado com aquilo que você vê, antes de fazer um pré-julgamento. É por isso que quando você vê um irmão seu, seja ele quem for, seja seu pastor, seja seu líder, seja sua ovelha ou não, é alguém que você conhece, tendo intimidade ou não, ele cometeu alguma coisa que na sua concepção está errado, a Bíblia manda falar com quem? É com o pastor? É com o pai dele? É com a mãe dele? Manda falar com quem, pastor Fábio? Fale com ele. A Bíblia diz, se você vê o seu irmão pecar, está escrito em Ezequiel, vai lá e avisa o teu irmão. Porque senão o sangue que está sobre a cabeça dele ficará sobre a tua. Porque tu viste o teu irmão errado e não foi lá tratar com ele. Mas não. E aquela desculpa de que, eu não tenho coragem de falar com fulana. Não, eu não vou falar com ciclano. Não entra com essa desculpa não, porque isso não cola. Se você tem coragem de falar para 10 pessoas que visitam a sua casa mal de alguém, fale para esse alguém aquilo que você está falando mal, porque esse alguém vai ter a oportunidade, número 1, de se defender, número 2, de se arrepender se está errado. Agora, se ele não tem, o sangue dele recai sobre você. Quem está entendendo diz amém aí. Ou então, como diz o reverendo Douglas, vai dizendo... Provérbios capítulo de número 15, diz uma coisa fantástica. Fantástica. Capítulo 15 de Provérbios, versículo 2, fala de algumas pessoas, olhe para cá, que elas falam tanto, mas elas falam tanto, que elas acabam falando tanta besteira. Você nunca viu alguém que para se aparecer, quer demonstrar alguma coisa? Sim ou não? Quem já viu isso? Seja homem ou mulher, quer se aparecer, aí quer falar bonito, quer falar isso, se mete no assunto.
cara não está nem chamada, a pessoa lá, a mulher não está nem na conversa, mas para ficar bonito. Aí ela vai se meter na conversa para tratar daquilo que ela não sabe, ele não tem ideia do que está se tratando, ele ouviu ali passando, e aí ele vai passar para frente. Gente que literalmente não consegue manter a língua parada, e porque não consegue, fala besteira demais. Gente que quer ser conhecedor disso aqui e não conhece nada. Gente que não tem nenhum conhecimento de um livro, pelo menos dos 66 dessa Bíblia, e quer ensinar a Bíblia para os outros. Para a gente em esquina, para vir dar aula de coisas que você faz uma pergunta e ele se desmonta, ela se desmonta toda, eu não sei nem o que eu digo aqui. Aí pega um incauto na rua, ensina besteira, fala besteira, e ainda diz assim: eu aprendi lá com o pastor Júnior. Joga o veneno lá para o pastor. Ah, foi num culto que o pastor Fábio estava pregando. Ele que disse. Eu aprendi isso de jeitinho. Sabe o que a Bíblia chama esse tipo de gente? Provérbios capítulo 15, versículo 2, diz assim: a língua do sábio, ela adorna a sabedoria. Olhe para cá, você sabe o que é adornar a sabedoria? É embelezar o conhecimento. Uma pessoa que é sábia, quando ela fala, ela traz beleza para aquilo que está sendo falado. Aquilo que ela fala produz admiração, desejo de saber, de conhecer. Você se encanta, porque há sabedoria naquilo que está sendo falado. Mas olha o que a Bíblia diz, continuando: mas a boca do imbecil, do tolo, derrama a sua estutícia. Quem sabe o que é estutícia aqui, gente? Não consegui ouvir. O que é estutícia, gente? Facilitar para vocês aí, porque o time está passando. Estupidez. Tolice. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que esse tipo de gente é estúpido. É estúpida. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui ou que você que está me ouvindo. Tu vai querendo andar com gente estúpido, sim ou não? Sim ou não? Ah não, você sabe o que Paulo fala? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um ditado que minha mãe diz assim: diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem já ouviu esse ditado aqui? Já? Né? Você está andando com maconheiro, meu irmão? Você pode até não fumar de amba, mas todo mundo vai dizer que você também é maconheiro. Você anda com gente estúpido. A Bíblia diz que a estupidez destas pessoas vão corromper a tua sabedoria. Aí olhe para cá. Isso é tão realmente real. Me desculpe aqui, né, usar dessa forma até errada de se pronunciar, mas olhe para cá. Isso é tão sério que eu conheço pessoas que literalmente, gente, a pessoa tinha uma conduta ilibada, tinha uma conduta honrosa, tinha uma conduta que a gente admirava, começa a andar com o Joãozinho ou com Mariazinha, a conduta muda. E a conduta muda tanto que olhe para cá para você nunca mais esquecer disso. O que atrai a luz? É as trevas. O que atrai luz, irmão? É luz. O que atrai trevas? É luz. O que atrai as trevas? É trevas. Então olhe para cá. Se eu ando nas trevas e as trevas estão corrompendo os meus bons hábitos, eu estou ficando com luz ou me transformando em trevas? Gente, quando a Bíblia manda sair fora desse tipo de gente, a Bíblia está literalmente dizendo assim: tua casa, meu irmão, teu carro, tuas coisas, teu ambiente de trabalho, tua escola, seja onde for, não é lugar para você ser contaminado com tamanha trevas. Aí eu vou ceder o espaço da minha vida, depois que eu entendo que alguém quer caminhar nas trevas e está me levando para ela. Sou estúpido ou não sou se eu fizer isso? Sim ou não?
Tem algum estúpido aqui entre nós? Não? Só tem sábios? Então levante a mão e diga glória a Deus. Que bom. Mas tem uma coisa interessante. Tem gente que se intromete demais na vida dos outros. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Que se intromete na vida alheia. A gente normalmente culpa. Tem umas ruas, sabe, Samira, que a gente mora, que o vizinho, ele não come, ele não bebe, ele não usa banheiro, ele não dorme, porque ele fica na porta observando tudo o que acontece na rua, para se intrometer na vida alheia. Alguém conhece assim? Conhece? Conhece? Terrível, não é? Sabe o que a Bíblia fala sobre esse tipo de gente? Olha o que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na sua segunda carta, no capítulo 3, diz. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Paulo literalmente dá uma tacada aos Tessalonicenses. Olha o que ele diz. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida. Ei, olha para cá. Está achando que isso é novo? Lá em Tessalônica, na igreja, dentro da casa de Deus, o negócio estava virando um negócio tão bagunçado, de gente se metendo na vida do outro, que Paulo toma conhecimento lá onde ele estava, e ele escreve uma carta: rapaz, chegou ao meu conhecimento que aí na casa de Deus, tem gente que nem trabalhar não trabalha mais, para dar conta da vida dos outros. Essa é a atitude de um servo, sim ou não, irmãos? Sim ou não? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13. E aí me perdoem as minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus. Se você for reclamar, ligue para o Disque Céu e reclame com Deus, porque é Deus que inspirou Paulo a falar isso. Mas ele fala assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13, deste jeito: as nossas irmãs, além do mais, aprendem também a viver ociosas. Ele está falando das mulheres, falando a Timóteo, andando de casa em casa. Ei, olha para cá. Quando eu começo a ver irmã que vive na casa de um, aí eu vou visitar uma irmã que está doente, está lá a irmã na casa do outro. Aí eu sou convidado por não sei quem, está lá a irmã na casa do outro. Eu digo, ih, cara, 1 Timóteo 5,13. Olha o que a Bíblia diz. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, ainda são tagarelas. Papagaio, meu irmão. A Bíblia está dizendo que tem mulher papagaio, mulher tagarela, que sai da sua casa para contar a novidade para a amiga. Amiga, eu não posso te falar isso por telefone. Isso tem que ser, porque podem estar gravando, podem estar ouvindo. Então eu tenho que falar com você, olhando nos olhos. Você não vai acreditar, mulher, quando eu te contar, tu vai cair duro, sabe por quê? É com fulano de tal. Se for um líder, é com o pastor fulano de tal. Meu Deus, eu já vou. A outra lá, falsa demais, hipócrita, que vive mentindo desdobrosa toda. Eu já vou começar a orar, irmã. Já desliga, diz, irmã, liga para outra. Tem um negócio que está acontecendo que tu não sabe e que eu não sei também ainda, mas nós vamos saber hoje à tarde, porque você tem que vir aqui em casa. E eu vou fazer um chá das mulheres. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar, nós vamos cantar e depois nós vamos tagarelar. Isso não acontece na DVC, para quem está me ouvindo, graças a Deus, né, irmãs? Mas você e eu conhecemos pessoas que são tagarelas, e a Bíblia diz que além de tagarelas, elas são intrigantes. Você sabe o que é uma pessoa intrigante? É uma pessoa que gera intriga. Olha, quando eu digo para as pessoas que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, e que para tudo que você precisa tem aqui, é
real. Tudo que você precisa saber. Então, quando alguém te ligar, e olha para cá, bebezão, porque vão te ligar. E você vai dizer assim, será que era Deus que estava falando? Ou era só a psicologia barata que o pastor Júnior tem? Olha para cá. Vão ligar para você. E talvez seja essa semana. Irmã, eu sei que o pastor Júnior pregou, mas eu tenho que te contar isto. A outra que vai receber a ligação vai dizer assim, irmã, eu não preciso e não posso ouvir isso, porque lá o pastor Júnior pregou, mostrou na Bíblia, eu não quero ser esse tipo de mulher, mas eu tenho que ouvir. Então me conte. Fique debaixo de maldição. Maldição não sai da sua casa, maldição não sai do seu relacionamento, maldição não sai do seu negócio, maldição não sai na vida dos seus filhos. Olha, é incrível como a gente não se percebe. A Bíblia descaradamente ensina o caminho certo, que nós fazemos a escolha errada. Então se te ligar e diz, o que, só quer falar de alguém? Não, vá falar para o pastor Júnior e para o pastor Fábio. Fale para o pastor Fábio, que o pastor Fábio gosta mais do que eu. Ele tem um jeito mais tranquilo de lidar com isso e tal, né, pastor? Marca um gabinete, tal, conversa, e aí ele vai e tesoura comeu, né? Sabe como é que é, né? Mas Tito, olha o que Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo de número 3, diz assim, Paulo instruindo seu pupilo, ele diz assim, semelhantemente, ensina as mulheres maduras. Quem é mulher madura aqui? Levante a mão, por gentileza. Madura, por favor. Deixa eu só conferir quantas mulheres maduras nós temos aqui entre nós. Eu estou conferindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lene já está madura? Não, né? Não, graças a Deus. Mulher madura na Bíblia é mulher velha, viu, irmão? Aí a apóstolo, não, mas eu não sou velho, pastor. Sou velho, pastor. Mulher madura na Bíblia já é uma senhora, por assim brincar, é uma senhora, já é uma pessoa experiente, já é uma pessoa vivida. E aí Paulo está falando, olha, além do, diz assim, semelhantemente, Tito, ensina as mulheres maduras a serem, olha como é que mulher madura tem que andar na igreja. Primeiro, a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida. Primeiro, olha para cá. Você sabe o que demonstra seu estilo de vida? Sua roupa, seu jeito de andar e a forma como você age. Essas três coisas definem o seu estilo de vida. Qual é o estilo do pastor Júnior? É descolado ou é aquele quadradão? Ah, ele é mais descolado, que ele raramente usa terno. Então é um estilo de vida. Ele está falando que as mulheres maduras devem serem reverentes no seu estilo de vida. Ou seja, quando alguém olha para elas e diz assim, poxa, essa mulher aqui é um exemplo para mim. Quem está entendendo diz amém aí, irmão. Aí diz assim, as nossas santas maduras, diz assim, que elas não sejam caluniadoras. Aí ele vai dizer assim, não viciadas em muito vinho. Tem alguém viciado em vinho aqui, irmão, além dos que eu já conheço? Tem. Fora os casais que gostam de dar uma aventurada no vinho, faz aquele desdobro. O pastor não sabe, ele não vai saber de nada, ele sabe. Né? O outro disse ali, de repente até o pastor faz, te acalma aí, negão. Vamos lá, diz assim, não viciadas a muito vinho, capazes de ensinar o que é bom. Quando você se reúne na casa dessa irmã madura, você está aprendendo algo bom? Ou será que na casa desta irmã madura, o que você está aprendendo é o que está acontecendo na vida de fulano, o que está acontecendo na vida de ciclano? Será que essa irmã madura, ela está tendo reverência no seu estilo de vida, a ponto de que quando você chega na casa dela, por ela ser exemplo, ou deveria ser pelo menos, na casa dela, ou na sua casa quando ela chega, o exemplo dela é tamanho, que o diálogo entre vocês é um diálogo santo, que agrada a Deus? Ou as irmãs maduras, que a Bíblia diz aqui, estão caluniando, usando a boca para passar para frente o que não sabe. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Quem já fez gabinete aqui comigo aqui? Levante a mão assim, por favor. Já fez? Os casados. Os casados que já fizeram, vou dar exemplo. Fofo, algum dia depois de lhe ouvir, eu ouvi o seu marido, sim ou não? Sabe por que quando eu ouvi fofo, eu tive que ouvir o marido?
Porque eu preciso saber se o que o fofo está dizendo é a mesma coisa que o marido vai dizer. E depois de ouvir os dois, a gente que está de fora sabe quem está falando com ira, imbuindo uma verdade com algumas mentiras, quem está falando com ira só mentira, e quem está falando de fato a verdade. Porque quem está dentro não consegue se perceber, mas quem está fora percebe. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. No dia que você ouvir alguém falar para você de alguém, que já é um erro você parar para ouvir, mas se você parar para ouvir, vá lá nesta pessoa que está sendo caluniada e dê a ela a oportunidade de se defender. Porque se você não o faz isso, você se torna juiz de uma questão que não é sua. E a Bíblia diz que só existe um juiz, e o nome dele não é pastor Júnior, não é pastor Fábio, não é irmã Gracilene, não é irmã Janete, não é irmão Felipe, é Deus. Quem está entendendo diz amém aí. 1 Timóteo capítulo 3, diz assim, Paulo era um cara dedicado, eu não sei o que era o problema que ele tinha com mulher, né, irmãos? Não sei, eu já estudei muito sobre ele, eu já li alguns livros apócrifos que mostram que ele já foi casado, e aí aconteceram algumas coisas, a esposa acabou falecendo, e eu não sei o que aconteceu, mas ele meio assim, quando fala para a mulher, ele não alisa. E aí ele fala de novo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 11, assim, as mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadora. O que é caluniar? Quem pode me dar uma definição nesta igreja aqui do que é caluniar? É inventar a história dos outros. O que mais? Falar o quê? Falar o que não é verdade. Alguém tem mais algum conceito para caluniação? Porque se você entende o que é caluniar, você vai entender por que a Bíblia chama de caluniador ou caluniadora. Se você parar para analisar, querido, quem já teve calo? Alguém já teve calo na mão ou no pé? Já teve? Incomoda? Não é um negocinho ruim que aparece, né, que fica ali, parece um caroço, se for no pé incomoda, você está pisando, está aquele negócio velho, duro, te torrando a paciência. Quando você calunia, você literalmente está gerando um mal a alguém. Então, quando você abre a boca para falar aquilo que você não viu, ou se viu, não sabe se é verdade, e pior do que isso, você não viu, não sabe se é verdade, mas ainda aumenta. Porque tem a língua de papagaio, ela nunca vai conseguir falar só o que ouviu. Ela fala e ainda dá aquela cerejinha do bolo, pá, para ficar bonitinho, sabe? Não, peraí, deixa eu dar agora. O irmão passou, viu o pastor Júnior com um copo e disse que era de cerveja. A irmã já disse que eu estava enchendo a cara. Só porque só estava enchendo a cara ali no castelo. Eu estava enchendo a cara de quem? Porque isso podia ser de tapa. Porque de bebê não era. Não, porque... Que isso, irmã? A caluniação gerando calo, gerando uma dor, gerando um problema. Para mim, para você, para outro. Você não foi chamado nesta terra para ser gerador de males. Deus te chamou para ser geração de bênção. A Bíblia nos chama de sacerdócio real. Nós temos um dever de representar Cristo. Jesus chega a dizer, vós sois a luz do mundo. Se a vossa luz não brilha, vocês estão em trevas. É verdade. Olha que coisa linda. Levítico capítulo 19. Versículo 16 do capítulo 19, a parte A, literalmente diz que esse tipo de gente eu não devo andar. Você sabe o que é mexeriqueiro? Alguém sabe o que é mexeriqueiro aqui? Sabe, pastor, o que é mexeriqueiro? Não tem nada a ver com mexerica, viu, irmão? Alguém sabe o que é mexeriqueiro? Sabe, Thaís?
Mexeriqueiro, gente, você não conhece nem... Não é possível que você não sabe o que é um mexeriqueiro. Mexeriqueiro é aquela pessoa que literalmente ela mexe em tudo que não deve mexer. Ela se mete, ela se envolve, ela vai lá, participa do que não é chamado. A Bíblia está dizendo, olha, não andarás com mexeriqueiros. Sabe o que a Bíblia está dizendo, Antônia? Na minha casa não. Há uma ordem. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que uma coisa é eu saber o que a Bíblia diz, outra coisa é eu querer obedecer. Uma coisa é eu ler e dizer, a Bíblia está dizendo isso. Outra coisa é eu dizer assim, não, mas não é bem assim, gente, calma. Vamos dar um relax aqui, uma relaxada no texto. Vocês estão exagerando demais. Mas esse é o nosso problema. Nós vamos deixando a coisa tão folgada na interpretação das coisas que a Bíblia nos ensina. A gente vai relativizando aquilo que é errado, porque fazemos. Então, já que nós fazemos o que é errado, é difícil nós pregarmos ou falarmos sobre aquilo. Sabe por quê? Porque se eu não vivo aquilo, difícil é falar sobre isso. E aí é mais fácil eu relativizar e dizer assim, isso é exagero. Isso é porque o pastor Júnior está com dor de cotovelo. Alguém falou mal dele aí, e aí por conta disso ele está pregando isso. Sabe o que eu estou pregando? É esta palavra. Ela é uma faca de 2 gumes. Ela corta de um lado, mas ela corta do outro, querido. Ela serve para quem está ouvindo, mas serve primeiro também para quem está falando. Provérbios capítulo 11, versículo 13, diz uma coisa curiosa sobre esses tagarelas. Esses papagaios, aqui na igreja não tem, quem está me assistindo aqui, se você conhecesse a DVC, você ia descobrir que na DVC não existe isso. É uma igreja imune a isso. Aqui é tipo o coronavírus que passou batido, aqui também é desse jeito. Provérbios 11, 13, diz assim, o mexeriqueiro descobre o segredo, e o infiel, ele de espírito o encobre. E olha para cá. Gente, que mexe tanto, porque ouviu falar e diz assim, eu vou pegar ele. Vou armar uma, mas vou pegar ele. Quer dizer que estão só achando isso. Vamos armar uma arapuca. Nós vamos fazer um negócio, nós vamos pegar ela na boca da botija. Nós vamos pegar. Eu quero pegar. O mexeriqueiro, a Bíblia diz que ele cria situações com o intuito de mostrar o seu e o meu erro. E a Bíblia diz que esse tipo de gente eu não devo andar. Vou ensinar uma regra mundial do reino de Deus. Quase eu falo aqui, da igreja mundial do poder de Deus. É uma regra mundial do reino de Deus. Sabe qual é a regra? Se lá para você alguém está falando mal de outra pessoa, esta pessoa que você está compartilhando com ela a maldade, irá falar depois, sabe de quem? De você. Sabe esta pessoa que hoje vai na sua casa, vai no seu trabalho, vai na sua escola, lhe para na rua, lhe para na igreja, lá no banheiro, quando você está se pintando, amiga, tu não sabe, tem um negócio para te contar no final desse culto, não sai antes de eu te contar. E está dentro da igreja, não é aqui não, mas tem por aí, aqui isso não acontece, graças a Deus. Provérbios capítulo 20, versículo de número 19, diz assim, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não se metas com quem muito abre a boca. Sabe o que a Bíblia está falando? Joãozinho fala demais, Mariazinha fala demais, vaza. A Bíblia diz assim, não te mete com esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque tu vai te dar mal. E eu vou lhe contar um negócio. Eu não escondo os meus erros, irmãos. Como muitos deles eu já disse aqui de púlpito. E quando é necessário pedir perdão, porque errei com a igreja, é com a igreja que eu peço perdão. Mas eu sei o porquê e sei o que eu estou pregando.
Porque eu já lidei com gente assim. E como alguém que já lidou com, teve contato, conviveu com gente assim, sabe qual foi o resultado? O que a Bíblia diz: maldição, problema, dor de cabeça, desgraça, opróbrio, noite sem dormir, encheção de saco, gente, prejuízo, sabe? Casamento afetado, família afetada, suas finanças são afetadas, ao seu redor as coisas se contaminam, a energia sua muda. E sabe por que isso acontece? Porque a Bíblia te orientou e você não quis. O vosso pastor está dizendo que já viveu isso. E quando eu percebi isso, o vosso pastor cortou. Então, se eu posso dizer que eu sei aonde o pé suja porque eu pisei na lama, eu posso, depois que limpei o pé, olhar para você e dizer assim: eu sei como limpar, limpe. Porque o que a Bíblia está nos ensinando é: muda. Está errado? Mude. Descobriu que está errado? Mude. E não mude para agradar alguém, mude para agradar a Deus. Quem está entendendo? Provérbios 26, versículo 17, diz assim: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Sabe o que está dizendo aqui, Robert? Que quando você vai se meter no que tu não é chamado, é como se você pegasse um cão de rua e botasse ele para latir no seu ouvido, pendurado aqui, ó. Alguém deseja isso na sua vida? Diga não. Não, né? A língua de papagaio, ou as pessoas que têm a língua maior do que o caixão dela quando ela morrer, não merecem uma pessoa de bem andar com ela. Não merece uma pessoa de bem permitir que ela tenha acesso à sua intimidade. Olhe, alguém aqui além de mim já estudou sobre energias que todos os seres emanam? Levante a mão só para eu saber se eu não estou falando para uma completa ignorância. Thaís, 1, mais alguém? Cristina, 2, mais alguém? Já estudou sobre as energias? Ah, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Conhecimento é uma coisa fantástica, vai estudar sobre isso. Nós somos seres que emanamos. Quando você aperta a mão de alguém, já aconteceu de você não ir com a cara dessa pessoa, se ela até nunca nem aberto a boca para você, você só olhou para ela e sentiu um negócio ruim, já aconteceu sim ou não? Você sabe por que isso acontece? Energia. A pessoa carrega um negócio ruim, energia ruim, ela chega perto de você, ela resbala na sua energia. Se a sua energia foi um íon positivo, se for coisa boa, vai resbalar e você vai dizer assim: nossa, que sensação ruim quando essa pessoa entrou aqui. Nossa, essa mulher quando passou aqui, eu senti um negócio ruim. Mulher tem muito isso com mulher, eu já percebi. Não sei por quê. Aquela irmã quando passa ali, sinto uma coisa ruim. Se ela for casada, ela sente mais ainda. Não sei por quê, mas enfim. A grande questão é que nós emanamos isso. Então pense comigo, querido. Se você é uma bateria de carro que por onde você vai passando vai jogando energia, se a sua energia é ruim, você pode ter certeza, onde você pisar vai ficar. Então se você vai na minha casa carregadinho de demoninho, carregadinho de capetinha, carregadinho de coisa ruim, quando você sair, é muito peso para carregar, vai ficar um cadinho lá na minha casa. A minha casa estava tranquila, estava de boa, e eu não sei porque depois que esta praga saiu da minha casa, o negócio começou a desandar. Eu tenho uma discussão que não faz sentido, e um negócio lá, o gás acaba, não sei o que, a luz queima. É um negócio que você não consegue associar, mas pare para ver a partir de hoje, porque essas pessoas, por onde elas passam, há um rastro de energia ruim, e aonde elas passam, e aquilo fica. Não é à toa que a Bíblia diz assim: não ande, não conviva, não se relacione, porque se você conviver, se você se relacionar, se você conviver com esse tipo de gente, você vai se dar mal. E eu posso lhe garantir, é fato, a Bíblia se cumpre fidedignamente. Quem está entendendo? Existe uma língua que eu tenho nojo desta língua. Eu tenho literalmente nojo.
Eu tenho tanto nojo que eu chamo ela de língua de porco. Quem gosta de comer porco aqui? Uhul, né? É bom para jogar fora, mas vamos lá. Língua de porco. Você conhece alguém que tem a boca tão suja que fala palavrão demais? Conhece, sim ou não? Conhece? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tito, no capítulo 2, no versículo 7, diz uma coisa. Diz assim: em tudo te dar, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o diabo, que é o vosso adversário, se envergonhe, não tendo o que dizer de vós. Olha para cá, queridos. Você já viu gente que xinga? Já? Que é coisa pior do que você conviver com gente que xinga, que por tudo manda para peta que não sei o quê, manda uma pé quando chuta alguma coisa. Tem casas aí, queridos, que eu vou dizer uma coisa, eu conheço isso, falando aqui por achismo não, que eu não sou achólogo. Eu conheço vizinhos que já chegaram a mim dizer assim: eu nunca quero ser crente na vida. Prefiro seguir o diabo do que seguir as igrejas do crente. Por quê, meu irmão? O que é isso? Que coisa terrível, que palavra dura é essa? Porque meu vizinho é crente, e de manhã ele está cantando: enche-me, ó Deus, do teu espírito, aleluia. E de tarde está xingando a mulher de tudo quanto é, sua vaga, não sei o que, sua peta, não sei o que, vai tomar naquele, vai. E não é baixo, porque o cara ainda é imbecil, ao ponto de já estar fazendo a meleca, ainda faz alto. E no outro dia, vou botar um hino para evangelizar os meus vizinhos. Vou botar alto ainda para ver se a mensagem chega lá. Cuidado. Língua de porco não é linguagem de servo. Servo que não consegue conter a língua nos seus momentos de ira, tem que procurar lavar a boca com o sangue de Jesus. Tem que dobrar o joelho assim: lava a minha boca, porque minha boca é suja, é imunda. A Bíblia fala em Tiago que da mesma boca não pode proceder uma palavra que é um xingamento e de noite um aleluia. Sabe por quê, irmã? Porque Deus não recebe nenhum louvor de alguém que passa o dia xingando e de noite quer cantar para Jesus. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Eu não conheço ninguém, desta igreja principalmente, nenhuma pessoa, graças a Deus eu não conheço ninguém assim, né? Lembrei, eu sempre conto esse caso, porque esse caso é um caso muito próximo a mim, de um diácono que estava perturbando uma irmã no trânsito, perturbando, a irmã não sabia quem era, encosta do lado do carro dele, baixa o vidro, vá tomar não sei o que, e dá o dedão assim para o camarada. Quando ela olha, era um diácono da igreja. Ela olhou e ficou injuriada mais ainda, porque era um diácono da igreja que estava perturbando a alma dela, né? O diabo não tem o que fazer, ainda usa. E aí o diabo não tem o que fazer, usa depois a irmã. Tome cuidado, querido. Isso é sério. A gente está sempre sendo observado. Uma coisa que eu demorei a entender na caminhada cristã, nem como pastor, é que quando você decide seguir Cristo, os olhos dos demônios se esbugalham para você. E cada sua atitude gera uma reverberação tão grande que a gente diz assim: mas se fosse fulano não gerava isso. Mas você não é fulano, você é um servo, você é uma serva. E a Bíblia diz que a minha linguagem deve ser santa, irrepreensível. Eu não posso ter palavras torpes na minha boca. Olha o que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3, versículo 8. Diz assim: agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. De quê? Da ira, da indignação, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Você sabe o que é linguagem obscena, querido? Sabe o que é? Quem sabe o que é linguagem obscena, gente?
que às vezes a gente fica sem saber se a pessoa está entendendo o que a Bíblia diz. O que é linguagem obscena? Você acha que linguagem obscena tem relação com palavrão? Você sabia que o que a gente vê no grego, quando se refere à linguagem obscena, não tem relação nenhuma com necessariamente palavrão? Mas quando fala de linguagem obscena, está falando de linguagem sexual. Quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele está falando, olha, a tua boca não é para estar falando aquela coisa que a gente chama de sacã, sabe? Tem gente que quando se reúne, isso não é comum entre homens, irmãos, me perdoe a sinceridade, não estou aqui como juiz, estou aqui como um pastor, como um líder que quer ensinar, mas isso não é comum nos homens, mas nas mulheres é. Reúne as irmãs, meu Deus do céu, nunca mais na minha vida eu boto um gravador para ficar gravando uma conversa de irmã, porque eu me assustei, eu digo, não acredito que essa irmã canta no culto, meu Deus. Eu não acredito que essa irmã é minha mulher. Não acredito que essa irmã é a mulher do pastor Fábio. Não acredito que é a mulher do pastor Douglas. Não acredito que são líderes. Brincadeiras, obviamente eu estou brincando, mas falando sério. Tem irmã que quando se reúne, meu irmão, parece um negócio, parece uma conversa, parece aqueles filmes pornográficos. Estou exagerando não. Fulana comeu ciclano, que fazia não sei o que com fulano, que meteu não sei o que. Fala descaradamente, a conversa é obscena. E se eu estiver errado, você pode dizer assim, pastor, não é assim. A Bíblia está dizendo que a nossa linguagem não pode ser essa. Que se eu vou me reunir, não é sendo mulher ou sendo homem, não é para eu ter esse tipo de diálogo. Eu não posso. É por isso que eu já vi casamentos destruir, escreva isso. Mulher fazendo propaganda de marido. Ah, meu marido, ontem ele me levou no monte, me botou assim, girou para cá baixo, fez um giroscópio, tu sabe, tu não sabe como é meu marido. A outra está lá sofrendo que o marido é uma mala, não faz nada, começa a sonhar com o camarada. Um belo dia ela na carne liga para aquele camarada, e sabe o que acontece? Insiste, perturba até levar ele para a cama, porque quer experimentar, e tudo surgiu com a linguagem obscena. Eu estou errado, irmãs? Ah, não, né? Vamos para frente. Tem uma língua que a Bíblia chama ela de língua mentirosa. Êxodo capítulo 23. O versículo 1, a parte A diz assim: não espalharás notícias falsas. Versículo 7, da falsa acusação te afastarás. Você lembra que eu li lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 16, as 6 coisas que Deus abomina, e as 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª que Ele abomina? Quem lembra disso aqui que eu falei na semana passada? Lembra disso? Você sabe o que diz lá? Que a língua mentirosa, Deus odeia. Você conhece algum mentiroso? Sim ou não? Vixe, sério? Mas não é aqui, amém, irmãos? Não é aqui na igreja. Graças a Deus. Conhece, pastor Fábio? Não, aqui na igreja não, não diga isso, pelo amor de Deus. Mas tem gente, pastor, olhe para cá, que você olha assim e diz assim, o senhor já fez isso? A senhora já fez isso alguma vez na sua vida? Não, nunca. Você tem certeza? A irmã tem certeza absoluta. Irmã, eu vou lhe dar mais uma chance. Só tem certeza? Tenho. E o que é isso aqui nessa foto? E tem gente que diz assim, não sei, pastor, o que é mesmo? Isso aí, tá a foto dela lá, ela está olhando. Isso aqui é Photoshop, pastor. Photoshop, isso aqui é invenção. Gente que é mentiroso descarado, gente que é mentirosa descarada. A Bíblia diz que esse tipo de gente não deve existir no meio do povo de Deus. E não existe, amém, irmãos? Graças a Deus. Como eu quero encerrar, eu quero falar de uma língua fanstática. Não é fantástica, fanstática.
Eu chamo de língua. Quem tem um carro de 2015 para cá, levante a mão, a gasolina. Tem. Pega álcool. Ele é chamado de como? Flex. Flex. É o carro Total Flex, né? Tem a língua Total Flex também, né, gente? Não podia deixar de ter a língua Total Flex. Você sabe o que é a língua Total Flex? É aquela língua que ela participa dos dois mundos, Janete. Na igreja ela canta, ela louva, ela diz aleluia, ela diz glória a Deus, mas em casa é o cão vestido de gente. Não ri não, porque quando você ri, a ideia que eu tenho assim, será que ele está se vendo? Será que ela está se vendo? Né, Rosana? Não é assim, não é assim. Mas falando sério, tem gente, Fernanda, literalmente, que aqui na igreja é assim. Não nesta, nas igrejas por aí. A DBC não existe isso. Isso é nas outras por aí. Mas isso é Total Flex. Olha uma coisa interessante. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz assim: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios, ele é prudente. A Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Gente que precisa escolher um dos dois lados. Quer ver só uma coisa interessante? Tiago capítulo 3, versículo 11, onde nós lemos, diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Isso não dá certo, querido. Estou tocando aqui de noite e em casa estou chutando o pau da barraca, cara. Que história é essa? Estou cantando aqui para Jesus aqui. Ainda, tem uns que fazem assim com a mãozinha aí, que eu ainda vejo. Faz a dancinha aí, eu estou aqui em cima, eu estou vendo. Aí chega em casa, às vezes entra dentro do carro, minha irmã. Nem chegou em casa ainda, já está dentro do carro, já está mandando um AP. Já está injuriado com alguém que cruzou na frente dele. Dá uma de ninja. Não, eu vou correr mais. Parece aqueles corredor de kart que o pastor Fábio corre. Isso é terrível, gente. A Bíblia fala uma coisa interessante em Mateus capítulo 12, versículo 34. Olha Jesus como fala isso. Jesus diz assim: raça de víboras, como pois podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está. Olhe para cá, querido. Se você se enche de Deus, aonde você passar, você vai transmitir Deus. Se quem está passando por aí não está transmitindo Deus, é porque não tem Deus. Se por onde você passou não deixou o rastro do eterno, é porque você não está com Ele. Não se engane. A Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles camaradas e disse assim: você sabe para quem Jesus está falando aquilo? Olha para cá. Ele estava falando para a galera que representava o clero, o sacerdócio daquilo que nós chamamos da igreja da época, do templo. Ele olhou para os sacerdotes que se vestiam de pompa, de linho, tinham uma linguagem ilibada, falavam as escrituras, citavam a teologia. E Jesus diz assim: por um acaso vocês podem falar coisas boas sendo maus? Ele estava literalmente tentando dizer assim: vocês estão querendo enganar quem? Estão querendo me enganar? Porque se vocês literalmente vivem da maldade, da boca de vocês, como é que vocês conseguem produzir alguma coisa boa? Língua que literalmente é, de dia é Maria, e de noite é? Muito bem, é João. De dia, né, daquele jeito, de noite é João. De dia é de uma forma, de noite é de outra. Pessoa que se transforma de acordo com o ambiente, é o crente camaleão, meu irmão. Ele vai se adaptando. Se está todo mundo louvando, ele vai louvar. Se estão falando mal, ele vai falar mal também. Porque ele não vai ficar fora da pipoca, ele está na panela. Mas você e eu somos diferentes. Em nome de Jesus, diga amém. Nós somos chamados para ter uma língua prudente. Agora eu vou correr para encerrar. Você sabe o que a Bíblia fala sobre a língua prudente? Provérbios 10, 19.
No muito falar não há transgressão, mas aquele que modera os seus lábios, ele é prudente. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre os lábios a si mesmo se arruína. Eclesiastes capítulo 10, versículo 12. As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo devoram. Olha só o que diz em Provérbios 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústias. Ei, olha para cá. Gente que vive oprimido por Satanás, de tanto falar uma besteira. Olha para cá, irmãos. Vou contar um testemunho que eu conheço, que é triste. Conheci uma pessoa que desde muito novo começou a trabalhar. E aí, um belo dia, ela passa mal. Olha para cá. Ela passa mal. Ela trabalhava de carteira assinada. Passou mal. Foi para onde? Para casa. Pegou um atestado, porque estava doente. Apresentou 3 dias depois, disse assim, eu faltei, porque eu estava doente. Chegou no final do mês, ele foi receber o salário, ele viu que caiu o salário integral, não descontaram os 3 dias de doente dele. E, rapaz, que coisa legal, olha, fiquei 3 dias em casa doente, e recebi meu salário integral. Adoeceu de novo, era uma dor de cabeçazinha, era bobagem, era coisa boba, irmão. Mas ele disse que estava morrendo, que a garganta estava inflamada, e que estava doendo muito o estômago. Foi para casa, foi aqui na UPA, chegou lá e disse assim, olha, eu estou passando mal, eu vou morrer, e não sei o que, eu estou sentindo isso. O médico olhando para ele assim, eu preciso de um atestado, e aí dá um atestado para ele, ele ainda vai, ainda toma os remédios de uma doença que ele não tem. Aí ele apresenta lá, olha, eu tenho que ficar 15 dias em casa, está aqui, ó. Tudo bem, passou. Ele começa a perceber que o INSS, ele paga para quem fica doente em casa. Oh, que show! Se você adoece por um tempo maior do que aquilo que a lei determina, você vai para casa e o INSS vai te garantir real, e tu está em casa com o pezão, abanando a cabeça e tomando água de coco. Escreva isso, querido. A palavra tem poder. De tanto se falar que estava doente, estou doente, hoje está doente de verdade. E não é doencinha não é dorzinha de cabeça não. É opressão, é depressão, é doenças físicas que foram literalmente, o corpo foi assimilando aquilo que ele ou que ela falava. Falou tanto que estava assim, que ficou assim. A Bíblia fala que é desse jeito, e cabe a mim ser diferente. Para encerrar, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos. Olha aqui, quem gosta de visitar a casa de crente aí, levanta a mão, além de mim. Eu gosto, e tem eu, pastor Fábio, a gente não tem opção, tem que visitar gostando ou não. Lá tem isso, pastor não tem opção. Não gosta, vai ter que ir lá, porque é pastor, e é verdade. Mas aqui, quem é que gosta de visitar casa de irmão? Levanta a mão assim, é bom ou não é? É bom, diz assim, é bom, pastor, é bom demais. É bom? Então sabe o que a Bíblia diz? Quando você e eu formos visitar, diz assim, que entre vocês haja salmos, hinos, cânticos espirituais. Olha para cá, nem dá para rolar um dance, irmão, lá na casa do irmão, não dá, porque dance não é espiritual. Não dá para botar um forró gospel, porque o forró gospel não é espiritual. A Bíblia diz que é para você se reunir na casa do seu irmão, para falar coisas boas, falar da palavra, cantar hinos, e que esses hinos sejam salmodiados e espirituais. E como se não bastasse, diz assim, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Não pode nem ser desdobrando, tem que cantar da alma. Não é
porque Ele vive. Irmã, a gente tem que cantar, né, irmã, que está na reunião agora aqui. Posso crer no amanhã. Não, é do coração. Eu oferecer a Ele, na casa do seu irmão, na casa da sua irmã, um momento com Deus. Nós temos que aprender a fazer isso. Quem está disposto, fique de pé, por gentileza. Jesus disse, através do apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 17, e quanto fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Domingo passado, nós estávamos falando sobre a questão do vaso, de que cada um precisa ter o seu vasinho com azeite. Quem estava aqui nessa pregação, levante a mão só para eu saber. Estava? Você entendeu essa pregação, sim ou não? Então escreva, saiba disso. Se eu sou um vasinho e você é um outro vasinho, e dentro desse vasinho aqui existe lixo, não cabe azeite. Se no seu vasinho só tiver maledicência, caluniação, coisas ruins, falas ruins, palavras torpes, linguagem obscena, se a nossa língua se enquadrar em uma dessas 6 línguas, e não na 7ª, que nós chamamos de língua de prudente, nós não temos azeite. Então, se você quer navegar no Espírito de Deus, você quer navegar nas dimensões espirituais, você quer conhecer o Deus que se revela, que faz milagres, que atende oração, que realmente te visita nas madrugadas, tenha a sua boca guardada, que eu e você tenhamos a nossa boca guardada pelo Espírito de Deus, e que quando a gente sentir um desejo, porque a gente é humano, pastor Júnior é humano, pastor Fábio é humano, pastora Fernanda é humano, já profetizando aí, Fernanda, já é o segundo que profetiza isso para ela aqui, não sei quem profetizou aqui a semana também para ela, são pastores, são líderes, mesmo nós, vamos passar por momentos em que a gente vai desejar abrir a boca e esculachar aquela pessoa, aquele irmão, aquela pessoa que não é crente, aí a gente segura, morde a língua assim para sangrar, sabe? Dá aquela mordida para poder a gente não conseguir falar, porque da nossa boca não podem proceder bênção e maldição. Deus nos chamou para sermos mananciais. Manancial não jorra água ruim, manancial jorra água boa. Deus nos chamou para com a nossa boca estendermos as nossas mãos e por meio da boca pronunciar bênção, pronunciar vitória, declarar sobre a vida de alguém a bênção e a graça de Deus, e não a maldição e a desgraça. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu quero perguntar aos senhores que estão aqui, quantos de vocês entenderam o que nós falamos nessas 2 semanas? Mas quantos de nós que estamos aqui deseja orar comigo e dizer: Deus, me perdoa porque eu me encaixei em alguma dessas línguas? E você quer agora dizer para Deus, não é sair do seu lugar, que nem dá para a tua sorte, para a minha. Não dá nem para reunir a galera por causa da pandemia, fecha aspas aqui. Mas quem aqui deseja orar comigo para dizer a Deus: Deus, me perdoa porque eu me enquadrei em alguma coisa aí. Senhor, em algum momento eu fiz isto. Senhor, em algumas das circunstâncias da minha vida, eu vi a minha casa se enquadrar nisso. Eu vi minha boca se enquadrar nisso. Eu vi minha família se enquadrar nisso. Se há alguém que deseja de Deus e a Deus pedir perdão, estenda sua mão comigo em nome de Jesus. Meu Pai, olha para cada pessoa aqui nesta casa, Senhor, e onde quer que ela esteja me ouvindo nesta hora. Pessoas, meu Deus, que entendem e compreendem, Pai, que muitas vezes nós deixamos a nossa boca ser um trapo, a nossa boca ser uma cobra, nossa boca ser literalmente uma porca,
Senhor, em nome de Jesus, limpa os nossos lábios agora. A tua palavra diz que o teu servo Davi orava e dizia: põe um guarda na minha boca. Nesta noite eu também oro como o teu filho um dia orou: põe um guarda nas nossas bocas, para que da nossa boca não proceda maldição, para que da nossa boca não proceda calúnia, não proceda maledicência, mas que da nossa boca só saia bênção, só saia vitória, só saia glória, só exalte o teu nome, só te adore. Que a nossa boca, Deus, seja canal de bênção nesta terra. Que a boca daqueles que estão me ouvindo recebam de ti o perdão, Pai. Que nós possamos nesta noite receber de ti o perdão que nós estamos te pedindo. Por algum momento, Deus, quando deixamos nos levar e nos deixamos nos usar, Senhor, nos perdoa nesta hora. Mas a partir de hoje, Senhor, gera em nós um sentimento de espiritualidade, gera em nós um sentimento de santidade, gera em nós uma mudança, para que a nossa boca, Deus, ao abrir, glorifique e exalte o nome do nosso Rei, do nosso Salvador, do aquele que é Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus. Eu oro entregando, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, e contando com a tua santa misericórdia, estende sobre nós o teu perdão, e sobre nós guarda, Senhor, os nossos lábios. Assim oramos e assim nós cremos. Só quem crê diga amém e aplauda Jesus, porque Ele é maravilhoso. Que nós possamos fazer como diz em Efésios capítulo 4, versículo 29. Que as nossas palavras sejam boas para edificação, de acordo com a necessidade, e assim que nós transmitamos a graça aos que nos ouvem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós possamos sair daqui dispostos a tomar cuidado como usamos a nossa língua, com quem nós andamos, com quem frequenta as nossas casas, com quem frequenta as nossas empresas, com quem caminha conosco. E faça as escolhas certas, porque se no mundo a gente diz: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és, na Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Que o seu costume bom ninguém possa corromper, e que você seja uma pessoa que produza nas pessoas corrompidas a luz de Cristo. Que eu possa produzir isso nas pessoas corrompidas, e assim sejamos em nome de Jesus. Amém? Por favor, pastor Fábio, vem aqui para estar orando e encerrando este trabalho, este culto.